Você já parou para pensar como algo tão corriqueiro quanto um pacotinho de miojo, aquele salva-vidas de janta, lanche da madrugada ou almoço apressado, carrega em si uma história de invenção, ciência e indústria que atravessa continentes e décadas? Imagina, comigo, um simples pacotinho de macarrão instantâneo, de aparência tão frágil, tão ordinária, sendo o resultado de um dos processos industriais mais engenhosos já desenvolvidos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada. Vamos conhecer o que acontece por trás das câmeras, dos fornos e das esteiras automáticas. Tudo para que, em poucos minutos, você tenha um prato quente e gostoso. E eu te garanto, a história é muito mais fascinante do que você imagina. Senta aí, respira fundo e acompanha essa viagem com os sentidos abertos e a mente curiosa. Você consegue imaginar um país inteiro se reerguendo depois de uma guerra, de barriga vazia, tentando encontrar comida suficiente para milhões de pessoas? Pois foi nesse cenário, o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, que nasceu uma das maiores revoluções gastronômicas do século XX. Lá por 1958, um homem chamado Momofuku Ando olhou ao redor e viu fome, escassez, dificuldade. Mas também viu oportunidade. Ele pensou: e se existisse um alimento que fosse barato, nutritivo, fácil de preparar, durável, prático, e que salvasse milhões de refeições? Era um sonho ambicioso, mas Ando não fugia de desafios. Ele queria mais que alimentar. Ele queria dar dignidade, mobilidade, tranquilidade. Inspirado por técnicas tradicionais de fritura rápida, como o tempurá, Ando desenvolveu um método revolucionário: pré-cozinhar o macarrão, depois secá-lo, criando nele uma estrutura porosa capaz de reabsorver água quente instantaneamente. Nasceu assim o primeiro macarrão instantâneo do mundo, batizado de Chicken Ramen, um prato simples, de aparência modesta, mas com o poder de mudar hábitos alimentares de milhões de pessoas. O sucesso foi meteórico. Em 1965, o produto chegou ao Brasil, trazido pela Miojo Foods, e, com ele, um novo nome entrou para o vocabulário popular: miojo. A palavra japonesa que significa estrela brilhante transformou-se em sinônimo de praticidade, economia, rapidez. No Brasil, fazer um miojo virou sinônimo de refeição express. E esse hábito pegou com força. Hoje, quando alguém pensa em macarrão instantâneo, já imagina aquela textura elástica, o sabor do tempero, o cheirinho de água quente na panela. Mas o que transformou essa ideia inicial numa rotina global, com bilhões de porções, consumidas todos os anos, foi o domínio de um processo industrial espantosamente eficiente. E é exatamente esse processo que vamos desvendar agora. Vamos começar do básico. O que compõe o miojo? Parece simples, quase prosaico. Farinha de trigo, água, sal. Mas tem um ingrediente especial, quase mágico: o kansui. Uma água alcalina de tradição japonesa usada tradicionalmente no preparo de ramen. Esse kansui é o responsável por dar à massa a textura que todo mundo conhece: elástica, firme, com aquele tom levemente amarelado, e resistente o suficiente para não se desmanchar no cozimento. Sem ele, o miojo seria apenas mais um macarrão comum, sem graça, sem o pulo do gato. Agora imagina tudo isso misturado, não de qualquer jeito, mas dentro de enormes batedeiras industriais. Elas não funcionam no feeling. Existe uma precisão milimétrica, quantidades exatas, dosagens controladas, misturas padronizadas. A fábrica vira quase um laboratório. Cada lote deve sair com o mesmo sabor, a mesma textura, sem margem para variação. Quando a mistura atinge o ponto ideal, ela segue para cilindros que sovam a massa repetidamente. Nessa etapa, o glúten começa a se desenvolver. A massa ganha elasticidade, resistência, coerência. Mas não é suficiente. Depois vem o descanso, ou aging. Durante cerca de 30 a 45 minutos, a massa fica parada. Esse intervalo não é atraso, é essencial. É nesse tempo que os ingredientes se integram profundamente, que o glúten se organiza adequadamente, o que vai garantir a firmeza do macarrão depois de cozido. É como se a massa respirasse, maturasse, ganhando alma. Passado o descanso, a massa parte para um dos momentos mais impressionantes do processo: a laminação. Ela é moldada por cilindros gigantes que repetidamente a achatam, a esticam, até que atinja menos de 1 milímetro de espessura. A massa, antes grossa e pesada, se torna fina, delicada, quase translúcida. E então, vem o toque artístico. Os cortadores industriais criam os fios de macarrão, mas não fios lisos. Aí entra o design, aquelas ondulações que você reconhece de longe. Roletes.
Dentados comprimem a massa de forma alternada, gerando o formato ondinha que conhecemos tão bem. Você pode pensar, mas isso é só detalhe estético. Longe disso. As ondulações aumentam a superfície do macarrão. E isso significa duas coisas. Ele absorve mais tempero e cozinha mais rápido. A textura fica mais interessante, o sabor se espalha de forma uniforme. E o cozimento, que em macarrão tradicional poderia levar minutos a mais, vira questão de segundos, quando em água quente. Depois disso, os fios são agrupados e moldados no formato retangular tradicional, aquele pacotinho plano que vai parar nas prateleiras dos mercados. Essa forma facilita o transporte, empilhamento, armazenamento e também reduz desperdício de espaço. Cada milímetro conta quando você produz milhões de pacotes por dia. Agora vem o segredo por trás da instantaneidade. Os blocos de macarrão recém-cortados entram em longas esteiras que os levam até túneis de vapor. Lá, por cerca de 1 a 2 minutos, eles são expostos a vapor, a quase 100 Yote. Tempo e temperatura suficientes para pré-cozinhar parcialmente os fios. Esse processo, chamado de gelatinização do amido, é essencial, transforma a textura da massa, dá firmeza aos fios, mas sem cozinhá-los completamente. O resultado, macarrão que, quando mergulhado em água quente, reidrata rapidamente e em poucos minutos está pronto. Mas o ciclo não para aí. Após o vapor, os blocos ainda estão úmidos, frágeis para armazenamento. Então precisamos tirar a água, por completo quase. E nisso a indústria oferece duas possibilidades. A mais tradicional, e talvez a mais icônica, é a fritura rápida. Os blocos são imersos em óleo vegetal aquecido a cerca de 150 C por 1 a 2 minutos. A fritura cria milhões de microbolhas dentro da massa, poros minúsculos que, lá no seu fogão, se tornam os responsáveis por absorver a água quente como esponja. Resultado: a textura que você conhece, com aquela maciez por dentro e leve crocância por fora quando recém-pronto. Mas com o avanço da tecnologia e as mudanças nos hábitos de consumo, surgiu uma alternativa: a secagem por ar quente. Sem óleo, sem fritura, os blocos passam por túneis, onde ar aquecido retira a umidade gradualmente. Demora mais tempo, mas o resultado final agrada quem busca menos gordura, sabor mais neutro e uma refeição mais leve. Seja qual for o método, o objetivo é o mesmo: reduzir a umidade a algo entre 3 e 5%. Isso garante que o miojo dure, com segurança, sem conservação especial, por até 12 meses. É essa secagem, esse cuidado, que transforma um alimento perecível em um produto global, pronto para ser estocado, transportado, guardado em despensa. Enquanto o macarrão está sendo cozido, desidratado, cortado, embalado, em outra área da fábrica, algo igualmente importante acontece: a criação do tempero. Esse pequeno sachê, escondido dentro do pacote de miojo, é a alma do sabor. Em balanças industriais, com precisão cirúrgica, são medidos ingredientes como sal, açúcar, glutamato monossódico, extratos de carne ou frango, óleos aromáticos, especiarias, cebolinhas ou alhos desidratados. A cada sabor, galinha, carne, legumes, camarão, o que for, corresponde uma fórmula exata. Misturas são homogêneas, padronizadas para que cada pacote entregue a mesma experiência. Sem erros, sem sorte. Algumas versões ainda trazem um segundo sachê, com óleo temperado, para dar aquele toque extra de aroma e sabor intenso. Um detalhe que, à primeira vista, pode parecer pequeno, mas que faz toda a diferença no paladar. Depois de prontos, os sachês são selados e levados para a linha final, a embalagem. Máquinas ultra rápidas combinam o bloco de macarrão, os sachês, e selam tudo em embalagens plásticas resistentes, que protegem o conteúdo contra umidade, luz e contaminações. Pacote por pacote, bem embaladinhos. E quando eu digo máquinas rápidas, não é metáfora, algumas fábricas conseguem embalar mais de 500 pacotes por minuto. Sim, quase 10 pacotes por segundo. 600 empacotamentos em 1 minuto. A escala e a eficiência são tão impressionantes quanto os processos químicos envolvidos. Mas nem tudo depende só da máquina. Antes de sair da fábrica, cada lote passa por um rigoroso controle de qualidade. Técnicos testam o tempo de cozimento, se vai realmente ficar pronto em 3 minutos. Verificam a textura do macarrão, o sabor do tempero e até a resistência da embalagem. Só os pacotes aprovados seguem viagem, rumo aos mercados, às prateleiras, às cozinhas de milhões de pessoas. Quando você compra um pacotinho de miojo e leva para casa, talvez não imagine a quantidade de engenharia envolvida. Mas pensa como é radical. De ingredientes simples: uma massa, vapor, óleo ou ar quente, corte, embalagem.
Tudo controlado digitalmente, rodando em cadência de máquinas, com precisão cirúrgica. E em poucos minutos na panela, você transforma tudo isso em uma refeição quente, reconfortante e rápida. Uma refeição capaz de resgatar quem chega cansado depois do trabalho, quem está com pressa, quem vive na correria, sem abrir mão de conforto. O miojo virou símbolo de praticidade. E por trás dele há décadas de inovação, adaptações culturais, hábitos alimentares globais. Ele está presente em casas estudantis, repúblicas, cabines de caminhoneiros, barcos de pescadores, quartos de estudantes, apartamentos de solteiros, acampamentos, mochilas de viagem. Ele uniu jovens virgens na cozinha, mães que trabalham demais para cozinhar, estudantes sem tempo, famílias corridas. É um porto seguro quando o fogão está sem gás, a geladeira está vazia, ou simplesmente quando não dá para esperar. E tudo isso graças a um processo que combina tradição, como o uso do kansui, ciência, gelatinização, desidratamento, controle de umidade, engenharia, linhas automáticas, embalagens, empacotamento ultra rápido e, sobretudo, visão. E se você curtiu essa viagem pelo mundo do miojo, aproveita para se inscrever no canal. Agora mesmo! Tem muita história curiosa, bastidores de fábricas e processos incríveis vindo por aí, não perde. E claro, deixa aquele like e compartilha com quem sempre tem um miojo na despensa. Até o próximo vídeo.